Em Gênesis, no capítulo 13, versículo 1, nós vemos ali a narrativa, a descrição da serpente. Serpente como um animal selvático muito astuto e que tinha essa habilidade de ser sagaz. E que, com isso, atrai a atenção da primeira mulher. E eu acho que é muito interessante a gente perceber que esse versículo ele fala que a serpente foi criada por Deus. Portanto, era um animal também do jardim, um animal com o qual já se estava familiarizado. O primeiro casal já conhecia este animal. E essa questão da sagacidade, da astúcia, era uma característica da espécie. Tendo isso em mente, tendo isso em consciência, o diabo usa então este animal para atrair a atenção de Eva e com isso inocular o seu veneno, que na verdade foi a mentira. A mentira, simplesmente uma palavra, uma distorção do que Deus havia dito anteriormente para o primeiro casal. Então eu queria pontuar isso. A astúcia, a habilidade deste animal era uma característica muito possivelmente já da espécie. E este animal era alguém com quem o primeiro casal já estava familiarizado. E este animal foi usado por Satanás sem que ele se identificasse como tal, né? Foi usado como um disfarce para ludibriar, para enganar a mulher. Mas então, repetindo aqui o que eu quero pontuar. Então, primeiro o diabo, ele usou um disfarce de alguém com quem o primeiro casal já estava familiarizado e alguém que muito provavelmente, muito possivelmente já era conhecido por ter essas características, a astúcia e a habilidade. E o que é alguém habilidoso, alguém astucioso? É alguém, a gente pode dizer, que tem essa capacidade de contar boas histórias, de envolver, de chamar a atenção para si. E tendo isso em mente, então o diabo usou a serpente para poder enganar o primeiro casal. Isso é algo que eu quero pontuar aqui com vocês, para compartilhar essa reflexão então. Então era alguém com quem o casal já estava familiarizado e era alguém que já tinha essas habilidades anteriormente, né? A astúcia. A serpente, como eu disse já em outras vezes, não enfeitiçou a mulher. Ela argumentou, ela usou uma palavra, ela sugeriu que Adão e Eva poderiam se libertar do jugo de Deus, ainda que não tenha usado essa expressão claramente, mas é isso que ela sugere, né? Então agora os dois poderiam passar a viver uma vida livres do Criador, para usar palavras, termos modernos, livres do patriarcalismo de Deus, livres do imperialismo de Deus, livres de toda a opressão do Criador. Agora Adão e Eva poderiam ser eles mesmos os seus próprios deuses. Não criou então o inimigo uma religião para si, ele oferece então liberdade para o primeiro casal. Esse foi o veneno que ele inoculou na mente e no coração lá do primeiro casal. E fazendo um paralelo com a nossa cultura, com que nós temos nos cercando nos dias de hoje, aí, nessa selva que se transformou a vida humana, eu queria fazer uma comparação da cultura em geral, cultura no seu sentido mais amplo, com a serpente. Então, a cultura é algo com que todos nós estamos familiarizados, mas nós não compreendemos muitas vezes o que está por trás da cultura, as intenções daqueles que querem nos transmitir situações, palavras, instruções, doutrinas que são a parte da vontade de Deus para a nossa vida, né? Então a gente muitas vezes não está consciente das verdadeiras intenções que estão por trás de muito do que a gente absorve da cultura nos nossos dias. Um exemplo interessante, para citar um exemplo bem recente, né? Não é o único recente, não é o maior problema que nós temos, mas a gente viu aí estourando as bilheterias recentemente o filme da Barbie. O filme da Barbie, então, remete à boneca que encantou gerações de crianças, né? Inclusive hoje mulheres que têm mais de 40, 50 anos de idade, brincaram com a Barbie quando eram crianças. Então o filme ele remete a esse passado infantil, a essa coisa boa da infância. E esse sentimento de familiaridade
que enche o coração e a imaginação, o imaginário das mulheres, das jovens e das crianças que vão assistir o filme, todas vestidas de rosa, a isca, é o gancho necessário para que a cultura moderna, ou que está por trás da cultura moderna, consiga inocular os seus valores, os seus ideais no coração de muitas jovens, de muitas adolescentes que vão assistir este conteúdo, né? Está inserido ali, nesse conteúdo, muitas mensagens que são anti-homem, muitas mensagens que são pró-feminismo, muitas mensagens que são pró-LGBTismo, tudo inserido num segundo plano, numa segunda camada, né? Uma análise um pouquinho mais demorada, não precisa ser nada, uma crítica tão profunda assim, vai fazer com que qualquer um perceba esse tipo de mensagem inserida ali no filme. Então, a cultura dos nossos dias, usando esse filme então como exemplo, a cultura dos nossos dias pode ser sim comparada com o papel da serpente ali no Jardim do Éden. A cultura vai se encarregar, por causa da familiaridade que as pessoas têm com a arte, por causa do quanto as pessoas gostam de entretenimento e precisam de entretenimento. Então, essas pessoas, nós, de uma maneira geral, somos facilmente atraídos pela cultura. Que a cultura tem essa habilidade, tem essa forma astuciosa, sim, de ensinar também, de moldar o imaginário, de moldar a visão de mundo das pessoas. Então, quanto mais expostas a esse tipo de conteúdo as crianças, os jovens, as pessoas estiverem, mais suscetíveis ao imaginário moldado, a uma visão de mundo moldada, modelada pela cultura moderna, essas pessoas vão ter. Então, né? O que a Bíblia então nos ensina a respeito disso? Qual que é a orientação bíblica a respeito da postura que nós devemos ter diante da cultura moderna? E me vem ao coração uma palavra que está escrita no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, onde a Bíblia diz que nenhuma correção, nenhuma advertência no momento em que ela é ministrada, que ela é aplicada, ela traz alegria, traz felicidade. Antes, pelo contrário, algumas versões vão dizer que a disciplina, que a correção, momentaneamente, ela produz frustração. Então o filho, a filha está lá muito ansioso por ver tal filme que você sabe que não tem um conteúdo bacana, é um conteúdo antibíblico, que é contrário à palavra de Deus. Então você vai dizer que não, você vai usar a autoridade que Deus te deu como pai, como mãe, e você vai dizer que não. E a resposta certamente vai ser uma resposta muito triste, uma resposta de alguém que está frustrado nos seus planos, nos seus sentimentos, nos seus desejos de consumir aquele produto, de assistir aquele filme, né? Então, no momento, não vai ser bom, e a Bíblia já de antemão te adverte, te deixa isso claro. Mas no futuro, a tua correção, a tua orientação para o teu filho vai produzir um fruto de paz e um fruto de justiça, que é o que nós buscamos, né? Que é o que nós procuramos quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus e quando nós discernimos aquilo que deste tempo vai fazer mal, vai afastar os corações dos nossos filhos do caminho do Senhor. Se nós temos autoridade sobre os nossos filhos para fazermos com que eles vão à igreja juntamente conosco, nós devemos fazer. Nós, diante de situações como um filho que não quer comer, nós não obrigamos os nossos filhos a comer. Diante de situações como a falta de vontade de ir para a escola, a gente não faz com que eles vão para a escola de qualquer maneira, mesmo contrariados, mesmo contra a vontade deles. Irmãos, da mesma forma, nós devemos insistir com que os nossos filhos estejam na igreja, devem estar na igreja. A Bíblia diz, ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 9, a Bíblia ensina que nós devemos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, seja ao sentar, ao levantar, pelo caminho, que nós devemos ter essa palavra entre os nossos olhos, nos umbrais da nossa casa, amarrado nas nossas mãos. Essa tem uma aplicação literal para o judeu, mas tem uma aplicação também espiritual para nós. E é muito clara a forma que nós devemos aplicar essa palavra, ensinando, inculcando, insistindo com os nossos filhos, praticando essa palavra,
cuidando para que o nosso lar esteja cheio dela, dessa instrução da palavra de Deus. E saturando, sim, o nosso lar, insistindo com os nossos filhos. Da mesma forma, usando de uma maneira negativa, quando a gente não quer que os nossos filhos façam determinada coisa, porque vai trazer algum tipo de dano para eles, a gente é enfático, né? A gente se determina e diz que não e pronto, né? Quem que vendo o filho ali na iminência de comer vidro ficaria tranquilo e deixaria, não, vá lá filho, come e fica à vontade? Ninguém, né? Para usar um exemplo bem extremo. Quem que vendo o seu filho fazer alguma coisa que vai trazer risco para a vida dele, para a integridade física dele, vai ficar tranquilo e não vai falar nada, né? Um pai que ama, uma mãe que ama, né? Não, a gente vai intervir. Da mesma forma, nós devemos intervir tanto positivamente, fazendo com que os nossos filhos estejam mais expostos a um tempo com Deus, a estar no culto, a estar nas reuniões de oração, quanto, vamos dizer assim, de forma negativa, a gente deve dizer não para aquilo que a gente sabe que contraria a vontade de Deus para eles e que muitas vezes se apresenta de forma sutil, né? Muitas vezes se apresenta de forma sagaz, de forma astuta, como a gente vê aí em muitos elementos da cultura. Eu citei o exemplo aqui do cinema, né? O cinema é apenas um dos elementos da cultura que é usado assim, dessa forma dissimulada para inocular valores que são contrários aí à palavra de Deus. As músicas são um outro exemplo que a gente pode citar aqui, né? Eu acho também muito importante a gente eu compartilhar aqui com vocês um sentimento a respeito do qual, um pensamento no qual eu estava divagando outro dia, aí que os tempos eles são tão difíceis, tão problemáticos, que quando a gente vai denunciar o mal, a gente acaba fazendo propaganda do mal, né? É um paradoxo, é um dilema que a gente vive, né? A gente quer denunciar, a gente quer avisar as pessoas de que não se sujeitem, de que não se exponham a determinados males, a determinados conteúdos, e o que acontece? A gente acaba propagando ainda mais o assunto, né, o tema. E isso me preocupou durante alguns momentos, mas aí então eu lembrei de uma palavra que está escrita no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 11, onde o Espírito de Deus diz assim: aquele que é limpo, né, que então se limpe cada vez mais, e o que é sujo continue se sujando cada vez mais. E essa passagem bíblica foi uma resposta para mim, no sentido de que nós não devemos parar de denunciar e de expor aquilo que é mal e que é antibíblico por receio de estar promovendo o mal. O que acontece é que quando a gente adverte, quando a gente esclarece um mal que se propaga, a gente alerta os escolhidos de Deus para que não se envolvam nesse tipo de prática. E aqueles que se sentem ainda mais excitados, instigados a consumir esse tipo de conteúdo, então que consumam. Mas aqueles a quem Deus chamou precisam de aviso, precisam de cuidado, precisam de instrução quanto àquilo que podem consumir ou não, quanto àquilo que agrada a Deus ou não. E isso é uma responsabilidade das pessoas a quem Deus chamou para cuidar. Tanto o pastor, tanto a liderança cristã, quanto o pai e a mãe de família que são instruídos na palavra de Deus. E para encerrar, gente, ainda que não dê certo o nosso método, a nossa insistência, a oração, o ensino com relação aos nossos filhos, a gente deve lembrar ali do livro de Gênesis que o primeiro casal, eles estavam bem aparelhados com o conhecimento de Deus e da sua palavra, né? Nós devemos aparelhar os nossos filhos com o conhecimento de Deus também e com a palavra do Senhor. Mas isso não significa 100% de sucesso. Alguma coisa pode dar errado, porque Deus não falhou na instrução do primeiro casal e ainda assim eles se desviaram da vontade do Senhor. O que nós temos que fazer é insistir com aquilo que é a nossa responsabilidade diante de Deus e para com aqueles que Deus colocou sob os nossos cuidados.